Hello, sexto ano! Tudo bem com vocês? Quem fala é a Iris e hoje eu venho trazer esse vídeo com a nossa disciplina de OPR. E nós vamos falar de novas profissões. Vamos primeiro voltar um pouquinho no tempo e pensar a respeito desses dois profissionais. E aí, o que você acha? Você consegue imaginar esses dois profissionais no dia a dia? Você vê esses profissionais no seu dia a dia? E você se vê como um desses profissionais? Não, né? Primeiramente, esse senhor, ele é um motorneiro. O que é isso? Essa profissão ela é conhecida como um condutor de bonde. Hoje você não vai encontrar, primeiro porque não existe bondes, né? Pelo menos não em Goiânia. Então, já é algo difícil de você ver no seu dia a dia. Essa segunda mulher, essa segunda profissional, ela é uma fiandeira do final do século XIX. No início do século XX, mais ou menos, tecendo fios em uma roda de fiar na Inglaterra. Esses profissionais a gente ainda consegue encontrar com um serviço manual que é feito principalmente no Nordeste. Mas hoje em dia, nos tempos modernos, existem maneiras industriais de se fiar, de se fabricar fios. Não é mesmo? Então são profissões que você não vai encontrar tão facilmente no dia a dia. Então, pensando nisso, olha só, vamos pensar aqui um pouquinho. O mercado de trabalho ele é muito dinâmico. Então, tá sempre surgindo novas profissões. Com o tempo, algumas profissões deixam de existir, como a do motorneiro, por exemplo. Então, antigamente havia um profissional que era o acendedor de lampiões, que era quem percorria as ruas acendendo a iluminação antes de existir a luz elétrica. Naquela época, naturalmente, não havia a profissão de eletricista, porque não havia, óbvio, luz elétrica. Também não existiam profissões que envolviam, por exemplo, o uso de computadores, como existe os dias de hoje. Então, eu vou trazer agora para vocês algumas profissões que surgiram com os tempos modernos, principalmente com o surgimento dos computadores dessa nossa era tecnológica. Mas vale lembrar também que algumas profissões, por mais que sejam antigas, como a dos médicos, por exemplo, elas estão em constantes transformações, estão sempre mudando. Por quê? Porque a medicina ela vai alcançando novos lugares, novos voos, novos tratamentos. Então ela está sempre mudando também. O que eu trouxe aqui para vocês hoje? O seu significa diretor executivo. É a função de maior autoridade na hierarquia de uma empresa. Para empenhar essa função, é necessário ter formação em economia, administração ou finanças. Temos também o coach. Essa palavra ela é uma palavra inglesa que significa treinar. Tem o papel de desenvolver programas de crescimento e evolução profissional, tanto de pessoas quanto de empresas, e há cursos específicos para a sua formação. Desenvolvedor de mobile cria aplicativos para smartphones e tablets, de acordo com as demandas dos desenvolvedores de software. Deve ter formação em tecnologia e experiência em desenvolvimento de linguagens de programação. E, por último, nós temos o profissional de mídias sociais. Ele trabalha com a comunicação em redes sociais e desenvolvimento de estratégias online. Pode ter formação em marketing ou comunicação e experiência em ambientes digitais. Olha só,
não coloquei aqui, mas vamos pensar também na profissão de professor. Hoje, nesse novo modelo de dar aulas, o professor também tem que estar capacitado, buscando novas tecnologias, novas fontes e novas maneiras de trazer a educação para os seus alunos. Então, o mercado de trabalho está em constantes modificações. Agora, galerinha, vamos pensar aqui na nossa atividade. Lá na página 46 e também na página 47. Na página 46, tem a seguinte questão número 1. Escolha uma pessoa da sua família e entreviste-a a respeito da sua profissão. Siga o roteiro a seguir. Você pode escrever aí na frente mesmo. O nome, a profissão que ela exerce. O que é para exercer essa profissão? Qual o conhecimento necessário para exercer? Essa pessoa gosta da profissão? Por quê? E como que é o dia a dia desse profissional? Essa número 2, essa segunda parte da número 1, nós não vamos fazer agora, que seria elaborar um cartaz sobre essa profissão. Nós vamos fazer essa depois, então não precisa fazer. Só recolha as informações e anote, pode anotar no livro mesmo. A número 2, entreviste uma pessoa que esteja no ensino médio. Não é uma pessoa que já está no mercado de trabalho, mas é uma pessoa que está no ensino médio e que já tenha escolhido uma profissão e que ela deseja exercer. E aí você vai escolher essa pessoa, vai entrevistá-la e vai preencher o quadro com as informações. O nome da profissão que ela escolheu, qual a formação necessária, se ela tem que ser graduada, se é um nível tecnológico ou nível técnico, o que esse profissional faz, em que área que atua, onde é possível exercer essa atividade, o que é isso, os locais de trabalho que essa pessoa exerce a sua atividade profissional e qual a importância desse trabalho para a sociedade. Você vai fazer essas perguntas, anotar aqui bonitinho, tirar foto das duas páginas 46 e 47 e... Opa, na página 47 me enganei, essa é na 46. Na 47 também você vai continuar. Você conhece profissionais que atuam, que trabalham nas áreas citadas e você se interessa em seguir algumas desses profissionais. Por quê? Essas duas perguntas aqui é para você com base nas duas entrevistas que você fez. Uma pessoa que já atua na sua família e uma pessoa que ainda vai estudar. Depois, a número 3. Descreva a seguir características que você considera necessárias para uma pessoa escolher as seguintes profissões: biólogo, design gráfico e bombeiro. Agora, responda as características, se as características são as mesmas para todas as profissões. Sim, não, e depois você vai dizer o porquê. Quando você terminar tanto a 46 quanto a 47, você vai tirar uma foto da sua atividade e vai postar dentro desse campo novas profissões. Gente, como eu já falei para vocês, a nota de OPE ela vai ser formada apenas com as atividades postadas no Classroom. Nós já temos 2 atividades e muitas pessoas não postaram a primeira atividade. Então, a primeira atividade ela vai estar aberta apenas até o dia 31 de agosto. Até o dia 31 de agosto, se você não postou, posta a sua atividade para você não ficar sem nota. E também já aproveita, termina de assistir esse vídeo, faz as páginas indicadas e já posta também lá no tópico Novas Profissões, tá ok? Qualquer dúvida, pode me procurar. Beijos para vocês e até a próxima. Muito bem, meninos, vamos continuar nossa aula de correção. Abram o exercício na página 14, o exercício 4. A gente tem na imagem a seguir os ângulos A, O, B. O que significa esse O com um chapéuzinho ali? Sabe o que é isso? Significa que é o ângulo no ponto O. BOC
é o ângulo no ponto O. E COB são retos. Ângulos retos significa o quê? 90 graus. Então, ele me dá essa imagem aqui, que eu já fiz alguns riscos, mas vocês conseguem visualizar muito bem. Vamos ver o que ele pede. Faça uma estimativa e associe cada ângulo indicado a uma das medidas a seguir. Ou a medida vai ser 40 graus, ou ela vai ser 130, ou 200, ou 270. Aí ele pergunta quanto que mede AOD. Se a gente observar, eu tenho dois caminhos para ir pelo AOD. Ó, sair do A, passar pelo O e ir para o D. Eu posso ir por esse caminho aqui, mais curto, porém ele não fez desenho nenhum. E ele fez também pelo caminho ao contrário, externo. E aqui ele já me mostra o desenho dos ângulos. Então, é para eu seguir este caminho. Então, o que eu vejo? Eu vejo que, para sair dessa reta do A para ir para a reta do B, eu ando 90 graus, tudo isso aqui, 90 graus, esse ângulo verde é 90 graus. Esse ângulo amarelo também é 90 graus. E o ângulo para sair do C até o D também é 90 graus, essa parte azulzinha. Então, para eu sair do A, O, D, passando pela parte externa, eu tenho que andar 90, mais 90, mais 90. 90 vezes 3 é 270 graus. Então, A, O, D, 270 graus. Vamos ver o BOF. Mesmo raciocínio, sai do B, passa pelo O e vai para o F. Para eu sair do B e para o O e para o F, veja que eu estou passando por dois ângulos. Esse amarelo, que é 90 graus, e esse azul. Eu sei que o azul todo mede 90 graus. A sua metade, que parece que é onde o F está, parece que é 45 graus. Então, seria 45 aqui de baixo, 45 em cima. Ao somar 90 mais 45, eu teria o ângulo de 135. Porém, nas minhas alternativas, eu tenho a mais próxima de 135 a 130 graus. Por quê? Porque essa reta do ponto F, ela não está exatamente no meio do ângulo, ela está um pouquinho mais para a esquerda, diminuindo o ângulo de 45 para 40. Logo, esse 40 graus mais esse 90 dá 130 graus, então o ângulo BOF é 130 graus. Da mesma forma, o ângulo COF sai do C, passa pelo O e vai para o F. Acabamos de fazer que ele mede 40 graus. E, por fim, o ângulo EOD. EOD, eu tenho que sair do E, passar pelo O e pelo D, mas eu tenho que fazer isso, o caminho que demonstra ângulos. Então, é 90 mais 90, mais esse pequenininho. Então, é algum ângulo próximo de 90 mais 90, que é 180 graus. O que diferencia é esse pequenininho aqui, que, nas minhas opções, o mais próximo de 180 graus é o 200 graus. Portanto, EOF vale 200 graus. Vejamos o exercício 5. Além do transferidor, outro instrumento que pode ser utilizado para medir e construir ângulos é o esquadro. O esquadro, gente, são essas réguas aqui, ó, em forma de triângulos. E ele pede para a gente observar os dois modelos para identificar quanto que mede o ângulo. Observe que nesse primeiro aqui, eu vou chamar aqui, ó, de Azão, Bzão e Czão, só para a gente identificar onde que está cada ângulo, né? Esse Azão 60, 90 graus o Bzão e o Czão 30 graus. E nesse pequenininho aqui, só para identificar, eu vou chamar esse ângulo, esse ponto aqui de D, E e F. Porque na hora que eu girar aqui no desenho, eu vou identificar cada um. Se bem que esse aqui, os ângulos eu tenho dois iguais, né? O F e o E. Então, fica fácil. Na primeira figura, eu tenho esse esquadro que é totalmente isósceles. O que é isósceles? É um triângulo que possui dois lados iguais, não é isso? Então, eu tenho aqui um triângulo que tem 45 graus e 45 graus nessa pontinha aqui. Então, seria aqui, ó, esse F, E e o D aqui. Então, isso aqui vai medir 45 graus, beleza? E o outro ângulo, o outro esquadro, eu tenho o quê? Esse lado menorzinho dele está aqui do meu ladinho. De forma que eu tenho o 90 graus, que a gente já sabe que o 90 graus é exatamente o ângulo que faz a horizontal com a vertical, né? Então, esse ângulo de 90 graus está aqui. Se o de 90 graus está aqui, automaticamente, qual que é o que está aqui? O 60.
Por quê? Porque o 30 é na ponta do lado maior. Então, 30 graus é aqui. Então, seria assim, ó. O B tá aqui. O lado que eu chamei de A está aqui embaixo. E o ângulo que eu chamei de C está lá em cima. Portanto, esse ângulo marrom é 60, que eu marquei, mais 45, que é chamado de obtuso, porque ele dá 105 graus. Ângulos maiores do que 90 graus são chamados de ângulos, ângulos maiores que 180 graus é chamado de ângulo obtuso, maior do que 90 graus também, né? A não ser o reto, que é 180 graus. Reto não, o raso que é 180 graus, que seria uma reta só. Vamos ver a letra B? Agora vamos identificar onde que está meu lado A, B, C, ó. O BA é a parte menor. Essa parte menor do meu menor aqui tá aqui, ó, BA. Lembrando que o B, que eu chamei na minha figura, é o que está esticado com a parte maior. Então, eu vou chamar esse aqui de B, que é esticado com a parte maior. É esse aqui, o B. E esse aqui é o meu ângulo A. E lá na pontinha é o de 30 graus. O triângulo, o outro triângulo, outro esquadro que está aqui embaixo, a gente já sabe que as partes inferiores aqui é 45 e 45. Então, esse ângulo aqui vai medir o quê? 45, que eu vi aqui, mais 30, que dá 75 graus. Um ângulo menor do que 90 graus é chamado de agudo. Então, é só você sair girando o esquadro. Olha que interessante esse aqui. Juntou 3 esquadros. Essa pontinha do maior aqui, que é 30 graus. A pontinha desse aqui de cima, que eu só virei de cabeça para baixo, que é 90 graus. E a pontinha aqui também desse aqui, que é de 60 graus. É só identificar os lados. Eu tenho 30 mais 90 mais 60, que dá 180 graus. É chamado de ângulo raso. Na página 15, a gente tem o primeiro exercício, que é para poder associar, né? Ver qual que é a palavra que melhor encaixa ali na lacuna. A primeira letra A fala, dizemos que um ângulo é papapã quando sua medida é igual a 180 graus. Esse ângulo é o raso. Um giro de 1/3 de volta do ângulo equivale a... Se a gente fizer um desenho de uma pizza com 3 pedaços, consumir 1/3, né? Uma parte de 3. Esse ângulo, ele é maior do que 90 graus, ele é chamado de obtuso. E um ângulo, ele é agudo quando a sua medida é menor do que 90 graus. O número 2 é para vocês medirem, né, os ângulos, e isso foi bem explicado, inclusive no vídeo do Gabriel Oliver, ele explica muito bem como que mede ângulos, então eu vou só colocar as respostas, vocês confiram aí, por favor. O ângulo A é 30 graus, o ângulo B é 45, C 60 graus, o D 90 graus. Ângulo E 30 graus e letra F 105 graus. Se tiver dúvida, me pergunte, porque esse é só de medir ângulo. Agora, o exercício 3 me traz um problema, eu acho bem interessante a gente ler com bastante atenção para saber o que se pede. E vamos sublinhar os dados e o que se pede, tá bom? Vamos lá. A Terra não está parada. Entre os principais movimentos que ela realiza, podemos destacar os de translação e rotação. O movimento que a Terra realiza ao redor do Sol é o de translação, responsável pela determinação da estação do ano. Já o movimento que o planeta realiza em torno de seu próprio eixo é de rotação, que determina os dias e as noites. O movimento de translação tem duração aproximada de 1 ano, ou seja, 365 dias, enquanto de rotação tem duração de aproximadamente 1 dia, ou seja, 24 horas. Em relação ao movimento da rotação, calcule. Então, ele me deu aqui 2 movimentos, né, o de translação e de rotação. Lembrando que o de translação, ele troca de lugar. Então, ele vai girar em torno da Terra e rotação, ele vai girar em torno de si mesmo. O de translação, ele vai demorar 365 dias para poder girar, ou seja, o período de 1 ano e 24 horas, que é o período de 1 dia, para poder girar em torno de si mesmo, né? Aí pergunta assim, o ângulo correspondente ao giro efetuado pela Terra em torno de seu próprio eixo após um período de 24 horas. Tá bom, ele me deu em horas. Em horas eu sei que é 24 horas. E ela vai girar o quê? Ela vai girar quantas partes
totais de 24 horas. É uma fração de 24 para 24. Ela, imagine só, que ela está girando em torno de si mesma, divida em 24 partes esse período, né? Que seria um ângulo de quanto? Considerando que um giro completo de 24 horas equivale a 360 graus, então nada mais, nada menos, eu quero saber em 24 horas, quando ela dá um giro completo, quantos graus ela vai formar? 360 graus. Essa tarefa aqui lembra muito do vídeo do Vitor Borges, que ele deu um giro, né, em torno de si mesmo, com overboard, e deu 360 graus. E agora, 18 horas. Eu primeiro preciso saber, 18 horas é que fração de 24, né? Para saber que fração de 24 é 18 horas, eu faço uma fração 18 para 24. E vou multiplicar por 360 graus. Por quê? Porque é o número que ele está me perguntando é em graus. E nisso eu vou ter a resposta 270 graus. 16 horas. 16 horas eu vou fazer o mesmo procedimento. Primeiro eu preciso saber que fração é 16 de 24 horas. Então, eu faço 16 está para o 24. E lembra que eu falei para vocês que quando tem o de é vezes, então é de 360 graus. Então, vezes 360 graus, dá 240. E na última opção aqui, 6 horas. A primeira coisa é fazer a fração de 6 horas. Ou seja, 6 está para 24. De é vezes 360 graus, que dá 90 graus. Então, toda vez que eu quero a fração de alguma coisa, eu faço o quê? O número de cima, número de baixo, numerador, denominador, e ponho vezes quanto eu estou procurando. Então, o giro completo é o quê? 360. Eu quero saber que fração de 360 é cada parte dessas horas. E fazendo as continhas, eu tenho esse resultado. Na letra B, pergunta quantas horas são necessárias para que a Terra realize em torno de seu eixo um giro de... Agora, é o contrário, gente. Ele me deu a fração e pergunta quantas horas eu vou ter. 9/4 de volta. Mas ele falou que a volta em torno do seu próprio eixo é 24 horas. Então, eu quero 9/4 de 24 horas. Esse de vira continha de vezes. Então, eu vou fazer 9/4 vezes 24. Como é que faz a minha multiplicação de fração? De cima com de cima, de baixo com de baixo. Na hora que você faz a operação e simplifica, você vai ter a resposta 54. 2/3 de volta, é a mesma coisa, ó. 2/3 de 24 horas. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 24, né? Que vai dar 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4, 48 por 3. E ao dividir 48 por 3, vai dar 16 horas. Pega o seu rascunho e faz as continhas. Tem preguiça, não. 1/8 de volta. Eu vou fazer agora 1/8 vezes 24. 1 vezes 24 é 24, dividido por 8 dá 3. Então, vão ser 3 horas. E, por fim, 3 inteiros e 5/6 de volta. Então, é 3 inteiros, 5/6 de volta. Então, vezes 24. Eu vou resolver esse 3 inteiros, 5/6 da forma de número misto. Como é que eu resolvo em número misto? Lembra que eu falei para vocês? Faz o círculozinho. Esse multiplica por esse e soma com esse. Então, aqui, ó, vai ser 3 vezes 6, vai ser 18. 18 mais 5... dá 23. Então, aqui vai ser 23/6 vezes 24, vezes 24. E aí, você pode fazer a operação normalmente da multiplicação de cima com de cima, de baixo com de baixo. Debaixo do 24 é como se tivesse um 1. E aí, você tem a resposta, depois de fazer esse continho e dividir, você tem a resposta 92 horas. A página 16 pede para você desenhar com o transferidor cada um desses ângulos. Então, eu deixo para vocês conferirem os desenhos de vocês. 63 graus é um ângulo menor do que 90 graus. Lembrando como é que você faz, hein, gente? Põe o transferidor de forma que o centro do transferidor esteja aqui. Ó, eu desenhando meu transferidor para vocês verem. O 0 fica numa dessas eixos aqui.
E aí você vai ver lá na marcação onde é que marca 63. Nessa bolinha que marca 63, você faz uma bolinha, tira o transferidor e faz uma reta da horizontal com o 0 e do 63 com o ponto de encontro lá no vértice. Lembrando que a gente precisa, então, alinhar o vértice e alinhar o eixo que tem o 0. A letra B fica esse desenho 160 graus, que é maior do que 90 e menor do que 180. Letra C, 109 e letra D, 148. Vamos ver, continuar aqui os nossos estudos. A gente passa, então, para os estudos de retas paralelas e retas concorrentes. Na página 19, pede, observe os pontos das retas representados ao lado e pergunta quais pontos pertencem à reta Rzinho. Lembra que eu falei para vocês que reta é representada com letra minúscula? Olha só o Rzinho. Quais são os pontos que estão no Rzinho? Ó, A, D e E. Não, esse é a T, né? Desculpa, enxerguei errado. Rzinho, essa é da horizontal. Quais pontos são? A, B e C. Então, resposta A, B e C. E na reta Szinho? Szinho, gente, é essa reta aqui. Quem está em cima dela? D e C. Então, marca lá, C e D. E na reta T, Tzinho, quais pontos tem? A, D e E. A, D e E. Muito simples, é só identificar pontos, né? Isso aqui é a mesma coisa de localizar, mais fácil que localizar endereço. Letra B, qual ponto pertence a essa reta RT ao mesmo tempo? Então, vamos lá. A reta Rzinha é essa que está na horizontal e a T é essa que passa aqui. Quem é o ponto que está junto deles? É o ponto A, que está no ponto de encontro. Na letra C, qual reta que está contido no segmento AE? Então, o AE, pede para a gente olhar o AE. Qual é a reta que está neste segmento AE? Então, vamos olhar? No segmento AE, eu tenho que reta? ASzinho. E no segmento CD, ele ainda pede CD. No segmento CD, que reta que eu tenho? ATzinho. Então, é Tzinho e Szinho. Em que ponto cruzam as retas S e T? Olha para a sua reta Szinho, olha para a sua reta Tzinho. Uma desce, a outra segue na horizontal. Qual é o ponto de encontro? Szinho. Opa, tô olhando a R de novo aqui, ó. Tô com problema de vista. Chegando nos 40. Então, ele pede para olhar a Szinho, que é essa aqui, e a reta Tzinho. Qual é o ponto de encontro dessas duas? Onde é que faz o X? Onde faz o X? No ponto D. Então, essa é a resposta. A número 2... pede para a reta R seguir, estão representados alguns dos seus pontos em uma régua graduada em centímetros, e pede para você achar qual que é a medida, pede para você olhar aqui, ó, que de A até B mede 4 centímetros. Quanto que mede de A até C? Então, é só você ver a marcação, é 6 menos 0. Essa medida aqui mede 6 centímetros. E BC? O B está no ponto 4, o C está no ponto 6. Quanto que é 6 menos 4? 2. Então, tem 2 centímetros aqui de uma para a outra. Dessa forma, eu tenho BD, que vai do B, que é 4, até o D, que é 10. Então, eu faço 10 menos 4. Essa distância aqui é só contar quantos centímetros tem aqui no meio. Eu vou ter 6 centímetros. E de A, que é 0, até o D? Esse é fácil, porque se o A é 0, o D é 10, 10 menos 0 é 10 centímetros. E qual que é a distância de B, que mede 4, até o E, que mede 13? É fazer 13 menos 4, que dá 9. E, por fim, C e E. O C mede 6 e o E mede 13. 13 menos 6 é 7 centímetros. Virando aqui, página 20. Escreva o segmento de reta que compõe o contorno de cada figura. Gente, isso aqui é só para saber se você sabe identificar segmento de reta. E como é que faz segmento de reta? É você colocar 2 pontos, um tracinho em cima. Então, eu tenho o segmento AB, tracinho em cima. BC, tracinho em cima. CD e AD. E na número 2, eu tenho EF, FG, GH, HI e I. Número ainda bem, quantos segmentos de reta compõem o contorno 1? 4 segmentos. E o contorno 2? 5 segmentos. É só você ver quantos lados tem. Observe as retas quadriculadas e escreva quais são paralelas. Se você olhar aqui que é paralelo, é o quê? Com as retas que não se cruzam, é a T e a V. Elas estão horizontais.
Quais são as retas concorrentes? Gente, você vai pegar todas as retas concorrentes, todas que se cruzam, ó. R com a T, R com a V. Que mais? S com a T, S com a U e S com a V. Que mais que eu tenho? V com a U e assim por diante. É só você ver quais que são S com T, S com V, vai vendo quais estão cruzando. Aí começa a vir complicando aqui, né? Para quem não sabe é complicado, mas para quem sabe não é complicado não. Quais são as perpendiculares? O que é perpendicular? Aquela que faz 90 graus. Quem faz 90 graus aqui, ó, ST, e também faz 90 graus aqui, ó, S com V. Beleza? E oblíquas. Oblíquas são todas as outras que se cruzam, mas que não fazem 90 graus. Então, a gente tem R com S, R com T, R com U, R com V, S com U, T com U e U com V. Na número 5, fala para você observar a imagem, dá uma ilusão de ótica, né? Parece que as linhas estão se movimentando. As linhas são paralelas? A resposta é que sim, é uma ilusão de ótica. As linhas horizontais são paralelas? Sim, elas são paralelas. Se você tirar a medida, você vai ver que são paralelos. O que está fazendo aí é uma ilusão de ótica, tá? Com o auxílio do esquadro, verifique se as respostas estão corretas. Então, você faz essa medida e verifica que elas estão, sim, paralelas. O exercício 21 pede para você observar essa figura em relação às retas. Resolva quais são paralelas e por quê. As retas são paralelas, são aquelas que não se cruzam, e apesar do desenho parecer que aqui elas não são paralelas, que elas estão... Está tendo uma aproximação, é mentira, porque aqui tem a medida de 4 centímetros, 4 centímetros, então a R e S é paralela, e essa reta aqui, ó, S com T, ela não é paralela, porque ela está se aproximando, aqui é 5 centímetros e aqui é 6 centímetros, tá bom? Então, quais são as retas concorrentes? As retas concorrentes aqui, a gente parece que elas não vão se cruzar pelo desenho, mas pela medida a gente vê que elas estão se aproximando. Então, essas retas, elas vão se cruzar assim, ó. A T, ela vai cruzar com a S e ela também vai cruzar com a R, porque a tendência dessa é ela estar se aproximando. Se ela saiu de 6 centímetros e diminuiu para 5, significa que quando ela tende para o infinito, ela tende a se aproximar da outra reta e cruzar as duas. A reta ST, então, são concorrentes da reta T. Exercício 7, pede para você observar o relógio ao lado, considerando as retas que contêm os ponteiros de minutos, das horas desse relógio em cada instante, determinar o número de vezes que essas retas ficaram perpendiculares nos horários exatos. Gente, perpendicular quando tem horizontal com vertical. A gente sabe que lá no relógio a gente vai ter essa cruz aqui, são as perpendiculares. Então, você tem que identificar quais são as horas que elas vão ser perpendiculares. Quando o ponteiro está aqui, tá aqui. Então, isso é o quê? 3 horas. Quando o ponteiro está aqui embaixo. Isso é o quê? Ele pediu só as horas. Então, eu tenho ele perpendicular, né? Quando tá aqui. Eu tenho ele perpendicular quando tá aqui, que seria 3,5. Eu tenho perpendicular aqui também, que seria tipo 6,45. Eu teria ele perpendicular também quando fosse 9 horas. E considere as retas que contêm os pontos, minutos, as horas e são relógio de cada instante, determina o número de vezes que essas retas ficaram perpendiculares em horários exatos no período de um dia. Ele quer somente em horário exato. Então, essa resposta que eu falei de 3,5 você desconsidera, porque 3,5 ela não é um horário exato, ele quer exatamente quando estiver no 12. Então, o que você tem quando ele estiver no 12? No 3, o 9 e os múltiplos de 3 e de 9, porque as outras não são horas exatas, são horas quebradas, né? Meia não é hora exata. Então, eu vou ter, então, quando tiver no 3 e no 12, que vai ser 3 horas, quando tiver no 9 e no 12, que é 9 horas, e isso vai ser antes do meio-dia, né? Porque meio-dia, que é 12 horas, aí a hora passa a ser 13, 14, 15. Então, 15 horas também vai ser hora exata. E também quando for 9 horas da noite, que vai ser 21 horas. Então, as respostas é
3, 9, 15, 21 horas. Portanto, são 4 vezes que ele vai ter hora exata. O exercício 8 pede para você classificar como verdadeiro ou falso de acordo com essas figuras e ainda para você justificar, tá bom? As retas R e S são concorrentes? R e S são concorrentes? Nossa, gente, eu amei esse exercício, vou colocar um coração nele. Ela é falsa, gente, por quê? Porque elas mantêm uma mesma distância. Elas são paralelas. Letra B, o par de retas T e V é paralelo? T e V. Ele é paralelo? Sim, ó, eles fazem até mesmo ângulo com a reta horizontal. Então, é verdadeira. Letra C. As retas R e U são perpendiculares entre si, assim como a S, R e S. Tá falando que elas são perpendiculares entre si. Falsa, porque a gente viu agorinha que a R e S são paralelas. Então, já furou aí. A letra D. A reta S é perpendicular a U e a V é oblíqua a R. Então, vamos ver. A reta S tá aqui. Ela é perpendicular à reta U. Sim, ó, faz 90 graus. É perpendicular bem aqui, ó, fez 90 graus. Assim como a reta U e a reta V, a U e a V, são oblíquas. Sim, elas se cruzam, ó, e fazem 40 graus aqui. São oblíquas, não é 90 graus. E a letra F, o ângulo formado entre as retas R e U é obtuso. Vamos ver a R e vamos ver a U. Aqui, gente, deu 40 graus. 40 graus é obtuso? Não, é agudo. Obtuso teria que ser maior do que 90 graus. Então, a resposta é falsa, porque ele faz 90 graus e isso é agudo. Por fim, página 22, pede para você observar o mapa e pergunta aqui, ó, quais as avenidas aparecem no mapa. Então, você vai colocar o nome de todas as avenidas que aparecem aqui. Doutor Guzmão, Avenida Imperatriz, Aroaba, Bauman, Heliópolis, Nagel e Pontes. Letra B, das ruas e avenidas apresentadas, quais paralelas às ruas Heliópolis. Então, você vai achar a rua Heliópolis e vai achar quais são paralelas. Paralelas que não se cruzam. Então, tem essa Potsdam, não é isso? Ela é paralela. Essa aqui é paralela, Aroaba? Não. Por quê? Se a gente continuar, ela vai cruzar lá na frente. Então, ela não é paralela. Letra C, qual é a rua paralela à Avenida Imperatriz? Paralela à Avenida Imperatriz, vamos achar a Imperatriz. Tá aqui a Imperatriz. Qual que é paralela a ela? E é concorrente a Aroaba. Ó, tá aqui, Avenida Bauman. Ela é paralela a essa, ó, mantém a mesma distância, e ela é concorrente, ela cruza a Aroaba. Então, a resposta é a Bauman. A número 2 é uma resposta pessoal para você estar desenhando também. E a número 3, por fim, fala: a figura ao lado representa uma rua de subida. Quanto maior o ângulo de inclinação de uma rua em subida, maior acentuada ela é. Para qualquer rua subida, o ângulo de inclinação será sempre agudo ou obtuso. Por quê? Gente, se ela está subindo, ela vai ter que ser um ângulo agudo. Agora é uma resposta pessoal, mas já se identifica, né? Que se ele fosse para ser obtuso, ele pediu obtuso ou agudo, né? Se fosse para ser obtuso, o que ia acontecer com esse carro? Será que ele ia estar com a roda no chão? Pensa. E a número 4, de acordo com a figura alternativa a seguir, que é falsa. Ele fala que RT são perpendiculares. RT são perpendiculares? Sim, ó, fez 90 graus. Letra B, S é paralela a U. S é paralela a U, elas se cruzam, uma está assim, outra assim. Elas não são paralelas, então marca a letra B. E as outras estão corretas, mas é bom você saber como que lê, ó. Letra C, R e S são paralelos? Verdadeiro, uma tá de cá, outra de cá. Letra D, T e S. T e S, elas são perpendiculares? Ó, o símbolo de perpendicular, ó, é um T de cabeça para baixo. Sim, são. E a letra E, T paralela a U. T e U são paralelas? Sim, quando possuem a mesma distância. Então, é isso. Nós encerramos esse capítulo. Faça o para o lembrar, tá bom? E eu vou propor uma tarefa de casa para você fazer o mapa da sua casa até chegar lá na escola. O que você acha? Coloca o nome das ruas, você pode acompanhar pelo Google Maps e faça esse registro numa folha branca, total, sem linhas, né? E depois prega essa tarefa no seu caderno e manda para mim. Beijo, beijo, beijo.